Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o Gazeta Esportiva, repercutindo ainda essa grande vitória para cima do Bahia, mas a gente vai falar sim sobre a estreia e já a preparação, pensamento no clássico de domingo. E a gente vai fechar o vídeo com um corte aí da ESPN do Fala Fonte, com o André Hernan, com o Bruno Vicari, falando muito sobre Paulinho e Vitor Roque. Sim, Paulinho e Vitor Roque viajaram para esse jogo da estreia da Libertadores, mas não devem jogar. A informação basicamente aí é sobre poupar o Tigrinho para ele estar 100% no derby. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Palmeiras venceu o Bahia em Salvador. Que resposta, hein, Rogério Ceni? Vamos ver como é que foi. Mais uma vez, a dupla Flaco e Arias foi o destaque do Palmeiras. E se a tabela deles ficou no quase contra o Grêmio, contra o Bahia o resultado foi bem diferente. Golaço do Arias após o calcanhar do Flaco, com essa pintura do colombiano que colocou o Verdão na frente. O Bahia até esboçou uma reação no cruzamento perfeito do Everton Ribeiro na cabeça do David Duarte. Indefensável para o Carlos Miguel. Mas perto do fim, o escanteio do Andréas Pereira foi batido com tanto veneno que o Ramos Mingo se confundiu e mandou para a própria meta. Gol da vitória do Verdão, a quinta seguida. O Palmeiras segue mais líder do que nunca, com 25 pontos em 10 rodadas e a 5 do vice-líder São Paulo. É isso aí, enquanto tem um fogo no parquinho no Corinthians, Palmeiras nadando de braçada, e a gente traz de novo a Marina para a nossa conversa. Queria saber qual que está sendo a importância do John Arias durante a ausência do Vitor Roque nesse time do Abel Ferreira. Marina, boa noite novamente. Boa noite novamente, Michele, para você e para todo mundo que está aqui com a gente. Pois é, a gente começa ali o VT do Palmeiras falando, né? A dupla Flaco e John Arias. Mas acontece o seguinte, o John Arias realmente está dando uma resposta muito importante para o Palmeiras nesse período de ausência do Vitor Roque, que está tratando ali pancadas sofridas na semifinal do Campeonato Paulista ainda. Tanto é que as finais do Paulistão ele jogou no sacrifício e vem tratando esse problema até agora. Por sorte ou por competência, o John Arias apareceu ali para justamente ser a válvula de escape do técnico Abel Ferreira nesse período, com a ajuda, é claro, do Flaco Lopes. Mas para vocês terem uma noção, ele foi titular desde a final 2 do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino fora de casa e depois todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Então, venceu aquele jogo da final do Paulistão, perdeu para o Vasco de virada por 2-1, mas depois venceu todas essas 5 partidas seguidas. São elas aí contra Mirassol, Botafogo, São Paulo, Grêmio e Bahia. E o Arias foi responsável por uma assistência e 3 gols nesse período, justamente ajudando o Palmeiras na ausência do Vitor Roque, que ainda segue de fora. Quero saber de vocês o que o Palmeiras pode fazer, porque no domingo, no clássico contra o Corinthians, Arias não estará à disposição, levou o terceiro cartão amarelo, estará suspenso. Palmeiras estreia durante essa semana na Libertadores, a gente vai falar mais sobre isso, mas corre contra o tempo para recuperar justamente o Vitor Roque para ele jogar o derby no domingo. Michele. Beleza, Marina, a gente já comenta esse Palmeiras. Estava conversando com um amigo meu, Rogério, e a gente estava falando, né, que todo mundo falando que o Flaco jogava muito com o Vitor Roque, e o Flaco joga muito com todo mundo, joga muito com o Arias. Bom, vamos comentar do Palmeiras? E o Flaco? Gente, aquele toque de calcanhar, se tivesse uma bola aqui, eu ia tentar imitar. Foi uma pintura, né? Nossa, o que foi? O gol foi uma pintura, começando com o Arias ali na esquerda. O que foi? E o Arias, ele é mais especialista em jogar pela direita, mas sem o Vitor Roque, o Abel escolheu colocar o Alan pela direita e o Arias na esquerda. O Arias é tão bom, ele é tão acima da média,
Você pode colocá-lo na direita, na esquerda, no meio, atrás do gol, na arquibancada, ele vai arrebentar do mesmo jeito. É um jogador fantástico, né, o John Arias. E rapidamente começou a desenvolver o seu futebol no Palmeiras, aquele mesmo que ele apresentou no Fluminense, despertando interesse da Europa, enfim, e agora no Palmeiras ele está arrebentando. E se não fosse ele, o Palmeiras teria muito mais dificuldade sem o Vitor Roque, que era o principal goleador do time, o principal eixo ali do sistema ofensivo junto com o Flaco Lopes. Eu, assim, tenho dito aqui no Gazeta Esportiva e também no Mesa Redonda de que o Palmeiras vai chegar na parada da Copa com uma boa gordura nesse Campeonato Brasileiro. E toda vez que eu olho para a tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou ali, pensando em título, eu vou ali buscar, com todo respeito a São Paulo na segunda colocação, o Fluminense que está por ali, o próprio Bahia, eu vou buscar o Palmeiras e o Flamengo. A diferença, o Alex pode até me ajudar, né? A diferença é com um jogo a menos que tem a equipe do Flamengo, ela pode cair para 5 pontos. 5 pontos. Agora é 8 o Flamengo com jogo a menos. E 5 pontos entre Palmeiras e Flamengo, para mim, é uma grande vantagem. 10 rodadas. Acrescento ainda mais, Michele. O Palmeiras tem um confronto teoricamente modesto pela Copa do Brasil. Tanto é verdade que o adversário vai vender o mando para jogar com a torcida do Palmeiras. O Jacuipense, né? Como é? Jacuipense. Desculpa, pessoal. Vai ser em Londrina, né? Vai ser em Londrina, lá na minha Londrina. Lá é um reduto de palmeirenses. Né? Então o Palmeiras, ele já não tem esse confronto de disputa da Copa do Brasil, como o Flamengo vai ter um jogo com vitória. Sim. Adversário de Série A. Então, o Palmeiras, do jeito que está seguindo, ele vai chegar na parada da Copa do Mundo, tranquilamente. E tem na quarta-feira o Júnior Barranquilla, né? Isso. Será que vai dar uma cansada para encarar o Corinthians no domingo? Mas o Corinthians joga na quinta também, na Argentina. Então os dois vão jogar... O Corinthians vai jogar. Aliás, o Abel falou alguma coisa sobre o cansaço? O Abel sempre fala, né? Quando o Palmeiras vai jogar um dia depois, o Abel sai esbravejando o calendário. Ele falou alguma coisa ontem? Dessa vez o Palmeiras vai ter um dia a mais. Mas ele falou? Não, né? Descanso. Não falou, né? Ainda não falou. Não Será que vai falar alguma coisa? Talvez Que injustiça, o Corinthians vai jogar na quinta e o Palmeiras na quarta. Ô, gente, mas vai ser bom demais esse jogo. De um lado, Abel Ferreira, coração quente, cabeça quente, tudo quente. Do outro lado, Fernando Diniz, a pessoa mais ponderada do futebol. Vai ser incrível. E o pós-jogo ao vivo será onde? No Mesa Redonda. Aqui na Gazeta, no Mesa Redonda. Porque acaba o jogo, Acaba o jogo, vambora, com todo o time lá na Neoquímica. Vai estar bom, hein? Vai estar bom demais. Você viu a indireta que o Palmeiras deu no Bahia lá? Falando da ligação direta. Do gol, né? Que postaram o gol lá. Foi um golaço, hein? Do Arias, a jogada com o Flaco, né? O Flaco, aquele toquezinho de calcanhar, hein? Ele tá voando, né? Foi um golaço mesmo. E o Ricardinho Spinelli me falou que nesse momento, no prêmio ESPN Bola de Prata, tem 4 jogadores do Palmeiras que estão na seleção do campeonato agora. Quais? Deixa eu perguntar. Boa, tudo bem. Deixa eu perguntar para só não falar nada errado. Mas você apurou de Palmeiras, né? Sim, vamos lá. Porque a torcida também ficou toda eufórica, a torcida está muito ansiosa em relação ao retorno do Paulinho, e aí o Palmeiras divulgou as imagens da viagem do Palmeiras para Salvador, porque o Palmeiras direto de Salvador vai para Cartagena, não é, Hernan, onde faz o jogo contra o Júnior na quarta-feira, transmissão da ESPN. Transmissão aqui? Transmissão aqui, tá, às 9h30. E aí depois volta para São Paulo para jogar contra o Corinthians. E aí tem a foto do Paulinho viajando. Por que ele viajou? Não vai ser relacionado, como o Abel falou ontem na entrevista coletiva, mas ele viajou porque a maior parte do staff técnico do Palmeiras viajou. Então a comissão técnica, os médicos, os fisioterapeutas. Então o Paulinho vai continuar fazendo todo esse cronograma de recuperação e recondicionamento durante essa viagem. Tá? Então, claro, que o torcedor ficou na expectativa, se viajou, quer dizer que vai jogar? Porque às vezes o time viaja e o jogador continua no CT, na estrutura toda, trabalhando por lá. Mas como a maior parte do staff do Palmeiras viajou e como o Paulinho tem feito já treinos com o grupo, então ele seguiu a delegação justamente para seguir esse cronograma por lá. Para não ficar um esqueceram de mim no CT. Tipo uma coisa que não é parecida com a situação do Neymar, né, no Santos. Diferente da situação do Neymar, que ele não vai viajar para jogar contra o Cuenca, para utilizar a estrutura do Santos e da sua própria casa para se recuperar, porque o Santos acredita que ele vai estar melhor, bem munido ali no clube
na sua própria residência. É um bom exemplo, é o contrário do que aconteceu. O Palmeiras ele leva porque os profissionais estão indo para lá e como ele já tem treinado com o grupo, é para ele seguir cumprindo esse treinamento com o grupo, não é que ele vai jogar. E sobre o Vitor Roque, o Hernan pode atualizar, porque você já tinha conversado com o pessoal lá em Barueri, não é, Hernan? Porque talvez ele não jogue, você falou, ó, ele não vai jogar contra o Bahia, talvez não jogue também na estreia da Libertadores para jogar contra o Corinthians. Para estar 100% e assim, o Palmeiras não quer a volta do Vitor Roque, entre aspas, pela metade. E não é, o núcleo de saúde e performance vai acelerar ou a comissão técnica quer a volta, não. Isso aí é um consenso entre todos. Que o Vitor Roque, ele estava muito bem fisicamente, aí ele tomou umas pancadas lá, jogou depois, né, jogou a final do Paulista e voltou a sentir dores até pela questão do jogo contra o Vasco, que foi logo na sequência do título. Isso acabou dando uma acelerada ali naquilo que estava já quase no limite para estourar. Então o Vitor Roque, o Palmeiras quer 100% e provavelmente é o jogo contra o Corinthians. Vamos ver como é que vai sair a lista de relacionados para a viagem amanhã, né? Assim, o Palmeiras só vai colocar o Vitor Roque à disposição do Abel se ele tiver de fato 100% e no consenso entre núcleo de saúde e performance e comissão técnica. Contra o Corinthians, o Arias já não joga, né? Ele está suspenso. Porque ele tomou o cartão bobo, né, inclusive. E aí você estava ontem lá no jogo e chamou a atenção que, assim, quando deu 60 minutos de jogo, o Abel já começou... Não, você estava no jogo do Corinthians. Estava no jogo do Corinthians. É que ele faz quase todos os jogos. O Hernan, ele tá onipresente. Não, mas aí quando deu 12, 13 minutos... Eu queria estar em Salvador. Quando ia bater 60 minutos de jogo, o Abel já trocou ali 3 jogadores, logo depois também colocou o Felipe Anderson. Sim. Então, acho que acho não, né? É só você ver o acompanhamento do trabalho para entender que 60 minutos ele começa a trocar as peças porque vai ter essa sequência pesada e decisiva nesses dias. Até porque, assim, se o Hernan traz a informação que pode ser que o Vitor Roque jogue contra o Corinthians no final de semana, seria bom que ele ganhasse minutos no meio da semana, né? Para ele recuperar a forma física e tudo mais, porque senão ele vai entrar muito frio na partida e tem a chance de se lesionar. Mas o Palmeiras não corre risco, né? Porque é sempre muito bem planejado esses retornos. Tem uma apuração também do Daniel Bocato de como o Palmeiras está vendo aí, então, essa questão toda, porque ontem, de novo, né, teve muita questão ali de arbitragem, a polêmica toda, foi assunto aí nos programas de debate também, para não falar nas redes sociais que sempre vão à loucura. O Palmeiras, ele tá vendo que virou, assim, quase que uma muleta ou uma moda de, nos jogos do Palmeiras, ficarem caçando coisas ali para reclamar da arbitragem. Ontem no Linha de Passe discutiram isso, no Linha de Passe? Discutimos, a maioria, alguns acho que até acharam que dava para marcar falta, outros não, mas entenderam que o árbitro estava bem colocado ali, não era uma questão para interferência do VAR. É bobeira. Os comentaristas de arbitragem que eu vi a Renata, claro, né, que é a nossa comentarista, falou que não era para ser anulado, vi também o Paulo César Oliveira falando o mesmo também ali na transmissão. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. Primeiro, o Gazeta Esportiva, repercutindo um pouco da vitória do nosso Palmeiras para cima do Bahia. Vamos falar a verdade, né? Jogo difícil, jogo grande e o Palmeiras mostrou a sua força e mais uma vitória fora de casa. Realmente um jogo difícil. Então, o Bahia vendeu muito caro essa derrota, foi para cima. Teve em alguns momentos até melhor na partida, mas a gente sabe que o nosso Verdão tem essa questão da efetividade, né? Jogo fora de casa é um jogo que acaba, né, o Abel segurando um pouquinho ali mais defesa, espera a atitude do time adversário, o time mandante, né? E sai trabalhando essa bola aí, normalmente nos contra-ataques, mas essa bola trabalhada que foi um golaço do John Arias. Que assistência, cara, que assistência do Flaco Lopes. Tá jogando muito, como falou no vídeo aí, tava jogando muito ao lado do Vitor Roque. Nesse momento que o Vitor Roque esteve fora, tá jogando muito ao lado do John Arias. Então, assim, realmente o nosso argentino tá jogando demais. Demorou um pouco a engrenar, mas o cara agora tá jogando muito, rapaziada. Tá de parabéns o nosso argentino Flaco Lopes, que, cara, que passe, né? Que assistência pro John Arias. Mas falar um pouquinho, né, sobre essa estreia aí. Cara, o Palmeiras, né, sabe que é um jogo relativamente tranquilo.
o Abel deve fazer algumas mudanças, né? Talvez não entre com seu time totalmente titular, já pensando no clássico. É óbvio, cara, que o Fernando Diniz vai estar acabando de chegar, então eles vão estar motivados para tentar dar uma resposta, mas a gente acredita muito na consistência do Palmeiras de 2026. Então, o Abel pode mesclar sim esse time para a estreia da Libertadores. A gente sabe que o Abel leva muito a sério a Libertadores e normalmente a gente sempre passa em primeiro nessa fase de grupos, mas ele pode entrar ali com o time um pouquinho mexido e no segundo tempo entrar com os titulares, se caso isso seja necessário, tá? Então, a gente viu muito bem, foi ressaltado aí com 60 minutos de jogo contra o Bahia. Mesmo após tomar o gol, o Abel já tinha programado as 3 substituições. Tomou o gol de empate, mas mesmo assim manteve e graças a Deus, a rapaziada que entrou conseguiu manter ainda o Palmeiras competitivo e chegar ao gol da vitória do nosso Verdão. E aí, fechando o vídeo, né, rapaziada? Foi falado aí sobre o Paulinho, sobre o Vitor Roque viajarem junto com toda a delegação. Então ficou muito claro aí, o Paulinho viajou, mas não será relacionado, pelo menos para essa estreia da Libertadores. O Abel deixou isso muito claro. E como foi falado, cara, para não ficar sozinho, praticamente foi a comissão técnica toda. Então foram para a Bahia, da Bahia vão direto para a estreia da Libertadores, vão chegar bem antes, mas eles vão reduzir algumas horas de viagem, né? Do que vir para São Paulo, para depois de São Paulo, né, viajar novamente. Então, assim, foi uma logística montada aí pela diretoria que reduziu algumas horas de voo do nosso Palmeiras. Então, a gente tem essa informação aí sobre o Vitor Roque ficar de fora dessa estreia da Libertadores para no domingo tá 100% para entrar muito bem no derby, ajudar o Palmeiras a vencer mais uma para cima dos Gambás e disparar ainda mais, abrir uma vantagem, se Deus quiser, na liderança do Brasileirão. Porque 8 pontos aí na frente do Flamengo, que todo mundo fala e tal, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então, se caso ele vença, teria uma diferença de 5 pontos. Mas a gente vai ter o confronto direto. E uma coisa que a mídia tem falado de muito diferente desse Palmeiras de 2026 é vencer os jogos grandes. Ano passado, G6, G5, o Palmeiras não venceu. E esse ano já mostra totalmente diferente. Venceu agora o Bahia, já venceu o Fluminense, venceu o São Paulo. A gente vai ter aí o jogo contra o Flamengo. Então, o Palmeiras mostra muito mais casca, muito mais sabedoria, mais evolução dentro de campo, ainda mais com a chegada do John Arias e do Marlon Freitas, que, cara, se encaixou demais nesse meio de campo. O John Arias cada vez mais se entrosando com o elenco, entendendo e conhecendo mais os companheiros de time. Então, assim, cada vez mais vai se soltando, já tá ali conversando muito bem já com o Flaco Lopes, mas tem ainda mais entrosamento para ele, que chegou há pouco tempo, já é titular absoluto, a gente já imaginava isso, mas que ele supriu muito bem, né, a falta do Vitor Roque que a gente ficou, né, nesses últimos jogos. Então, realmente o Flaco jogando muito, tanto com o Vitor Roque quanto o Arias, mas também, né, cara, jogar ao lado de Vitor Roque, jogar ao lado de Arias, né, é um privilégio, com certeza é um privilégio. Então, assim, o Arias tá muito bem, vai fazer essa estreia pela Libertadores com a camisa do Verdão, e a gente já sabe que ele tá de fora, né, e infelizmente, por suspensão pelo terceiro amarelo, tá de fora desse confronto contra o Corinthians. Então, toda a expectativa voltada para o retorno do Vitor Roque. Então, eu não acho que ele deva ganhar. Pode ser, quem sabe, ele ganhar minutos aí no final, talvez, da partida aí da Libertadores. Mas o Palmeiras vem tratando com muito cuidado para ele voltar bem, que é a mesma situação do Paulinho. Então, o Paulinho, na parte final, já vem treinando
com o elenco, né? Às vezes com o elenco, às vezes com a molecada do sub-20. Então, assim, o Paulinho muito próximo e o Vitor Roque, a gente acredita sim que vai estar 100% para atuar no derby. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Compartilha com a gente a sua opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, rapaziada. Muito importante você deixar o like, você hypar o vídeo se você puder, porque quando você hype, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal do nosso Verdão. Então o YouTube entrega muito mais o nosso vídeo, o nosso canal para toda a nossa nação alviverde. Valeu, rapaziada.